Depois do Cabeleira surge outro cangaceiro, já no século XIX, que é o Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante foi um cangaceiro que é o mais próximo do Robin Hood da história. Porque muita gente acha que o Lampião roubava dos ricos para dar para os pobres. Isso é mentira. Não tem. Essa coisa que é passada, às vezes, em filmes, em livros e revistas, que ele pegava ali dos ricos, não ficava com nada, dava para os pobres. Essa história não conta na história do Lampião. Mas do Jesuíno Brilhante, que é um cangaceiro nascido na cidade de Patu, olha o nome dela, Patu, lá no Rio Grande do Norte. Ele roubava, na época da seca de 77, ele assaltava as cargas do governo que vinham para alimentar as grandes cidades, tipo Mossoró, por exemplo. Ele pegava essas cargas de comida, matava os soldados, pegava a comida nas carroças e levava para o povo pobre sertanejo que estava passando fome. E ele foi um mito em vida. E um dos personagens mais incríveis de nossa história e pouco conhecido. Para você ter uma ideia, Fábio, ele era, imagina um sertão, onde as pessoas sofridas, a pessoa tem aquela magreza, porque a seca de 77 foi a pior seca que existiu na história do Brasil. E não foi só no Brasil, foi uma seca mundial, foi a nível global essa seca. Detectada em 1876 na Índia, quando não teve chuva nas monções. Ele disse assim, vai acabar o mundo. Quer dizer, imagina as monções zerar a chuva em 76. Em 77, quase acabou o mundo mesmo. E aí o que acontece? Ele pegava isso e ele era ruivo, cara. Ele era ruivo. Imagina um personagem alto, bonito e ruivo, de olhos azuis, dentro de um sertão que tem um estilo diferente. É tanto que os jornais não deixavam passar em branco esse detalhe. Quando ia falar sobre ele, os jornais do século XIX sempre citavam o cangaceiro ruivo. Os jornais, eles sempre citavam isso como se fosse realmente uma característica importante dele. Por quê? Porque era diferente. Então, vamos lá. Foco no Jesuíno. Então, Jesuíno surge no século XIX. Ele morre final de novembro de 1879. Ele acreditava, Fábio, não sei se você já ouviu falar em corpo fechado. Não é o filme do Bruce Willis. É mais ou menos aquilo, mas não é. Porque no filme do Bruce Willis, realmente ele tinha o corpo fechado, ele não se feria, tinha aquela coisa. É o mesmo mote. Aqui no sertão temos um contexto místico, trazendo para esse campo místico que é muito debatido dentro do cangaceirismo. O misticismo dentro do cangaceirismo é muito importante. Primeiro que o bom nordestino anda com seus patuás. Medalha de São Bento tem que andar com ela. Para mal olhar. Para as cobras não morder no mato, que a gente anda muito no mato pesquisando. E aí o que acontece? Os cangaceiros eles tinham muito essa questão mística. Eles rezavam, faziam orações para fechamento de corpo. Inclusive, a mais famosa delas é a pedra cristalina, que no mar fosse achada. Né? Então, a hóstia benta, tal. Ele tem essa reza que eles faziam como forma... E eles acreditavam mesmo que tinham o corpo fechado. Ou seja, você vai atirar e não vai me atingir, você vai tentar me furar com a lâmina e não vai ser penetrado, ou se penetrar não vai me matar, porque eu tenho o corpo fechado. E o Jesuíno acreditava nisso. E aí um dia ele saiu e fizeram uma bala envenenada. Pegaram raspa de chifre de bode, misturaram com pedra de sal e chumbo e carregaram a arma deles. E marcaram sabia que ele passava por um determinado lugar e só foi um tiro e derrubou o cangaceiro Jesuíno Brilhante na história porque estava com a bala envenenada. E aí a história de Jesuíno já foi tema de diversos livros. Existe um cordel fantástico. Literatura de cordel é incrível. É o ABC de Jesuíno. Quem pesquisar vai encontrar. O ABC de Jesuíno é uma coisa, porque esse ABC é muito comum, né? Pegava cada estrofe com a letra. Então é bem interessante, até a Z.
E o que é que acontece? Depois de Jesuíno, pouco tempo depois, dentro da história, vão surgindo diversos cangaceiros, entre um e outro, mas sempre surge um que está aqui no topo, que seria o mais falado pela imprensa. A imprensa é um difusor desses personagens. É o que vai aparecer na fotografia, é o que vai aparecer na capa do jornal. É como nossa história. Nossa história ela é basicamente assim. Quais são os personagens que vão aparecer nos livros de história no futuro? São aqueles que mais se destacaram, são aqueles que vão aparecer mais nos jornais, na TV, que vão aparecer mais, não os melhores, mas os que aparecem mais. Por quê? Porque eles vão aparecer nas fontes históricas com mais frequência, como o Lampião. Mais de 800 entrevistas, centenas de fotografias, ele vai ser o top. Mas, por exemplo, falando do Brilhante, falando desse pessoal de Lampião, eles todos eram procurados, obviamente, foragidos da justiça. Eles moravam em acampamentos no meio do sertão, é isso? E sempre itinerantes, assim, eles eram quase nômades, é isso? Eu acho que o Brasil conhece mais o termo jagunço que cangaceiro. Talvez o termo jagunço seja mais divulgado, porque nós temos o nosso grande Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, ele difunde muito o termo jagunço. E o que é que acontece? Se Guimarães Rosa fosse nordestino, é mineiro, mas fosse nordestino, ele não teria escrito um livro sobre jagunço, teria escrito um livro sobre... Diadorim seria uma cangaceira, que virou cangaceiro. Então, qual a diferença entre um jagunço e o cangaceiro? É justamente isso que você acabou falando. Eu vou descrever o que é o jagunço e você acabou de falar por mim o que é um cangaceiro. Você resumiu o que é o cangaceiro, Fábio. Tá. O jagunço, ele era mais fixo, ele era estático, ele vivia defendendo o seu chefe, que seria o fazendeiro, um coronel, um dono de engenho, um senhor de engenho, por exemplo, como seu capataz, como seu segurança pessoal. Já o cangaceiro, ele não seguia um líder que não fosse também cangaceiro. O líder dele era um cangaceiro. Mas sempre existia um líder de bando. Eles não ficavam num lugar fixo justamente para que não despertasse a atenção e a volante. Quem eram as volantes? A polícia da época chegassem até aquele local e pegassem eles e matassem. Como acontecia de eles passarem muito tempo em um determinado lugar ou voltar para aquele coito, como era chamado. Lembre da palavra, coito. É justamente esse local onde eles se acoitavam, que eles ficavam para lá para proteger. Que poderia ser, no caso do Jesuíno Brilhante, era uma caverna. Fábio, eu estive na Casa de Pedra, que era a casa do Jesuíno Brilhante, que é uma caverna na Serra do Cajueiro, acho que é a Serra do Cajueiro, lá no Patu. É uma caverna enorme, que ainda, inclusive, tem os paus do século XIX, que é do chão até o teto, que eles amarravam redes para ficar lá. E tem uma mesa de pedra, que eles usavam para comer, acender sua fogueira. E no final dessa caverna tem um buraco que dá para subir e ir para cima da caverna para eles ficarem lá em cima, porque só tinha uma entrada. Uma espécie de forte natural. Então, o Jesuíno Brilhante, ele morava... Não é que ele morava, ele se protegia lá nessa caverna, que é chamada Casa de Pedra. Já o bando de Lampião, ele era mais nômade mesmo. Tá aí a palavra, nômade. Eles ficavam numa grota, um grotão. O que é uma grota? Uma grota é um riacho seco, onde nesse riacho seco tinha poços ou pias, onde ainda se acumulava água por um determinado tempo, passava muito tempo para eles beberem, fazer suas higienes pessoais, e aí eles ficavam justamente mais próximos desses locais, que eram o quê? Pias, para poder beber, senão ia morrer todo mundo de sede, locais mais protegidos, que tivesse mato, ou locais que tivessem os seus coiteiros. Você tem o coito e você tem o coiteiro. Quem é o coiteiro? O coiteiro era, muitas vezes, o dono daquela propriedade rural, onde os cangaceiros se instalavam, e era protegido por ele. Porque se a polícia chegasse lá, era uma mão de via dupla. A gente fala, coito é transar, né? Pronto, coito de sexo, de transa. Mas existe esse outro termo de coito, que é local. No fundo,
tem a etimologia da palavra coito para sexo e coito para proteção, eles têm uma mesma origem, que seria esse local, como eu posso dizer, até um pouco escandaloso. Muitas vezes é o local de proteção, onde você se sente confortável e protegido ali. Então, na antiguidade, na construção do termo coito, para sexo, seria aquela coisa, que você chega ao ponto de fazer sexo com alguém, é porque você se sente protegido com aquela pessoa. Porque se não tiver proteção, é estupro. Entendi. Porque quem inventou isso não tinha Tinder, né? Não Verdade tinha nem OnlyFans, né? Mas aí, essas pessoas estão procuradas, digamos, vou falar de Lampião aí, que é o mais conhecido. Estão procurados, são meio nômades, estão em qualquer lugar. Antes deles se tornar do bando, sei lá, ficar imenso, ficar enorme e tal, a polícia era procurada, mas a polícia não ia muito atrás, não se embrenhava no cangaço para achar eles. Eu vou te contar uma história. Eu gosto de ilustrar, porque eu sou professor. Professor é um danado para escrever dever de e desenhar o nome casa no quadro. Fazer um desenho de uma casa mesmo. Eu faço isso. Meus alunos botam a mão na cabeça e fazem, meu Deus. Já outros desenham também o nome casa, entendeu? E eu dou aula para adultos. E aí eles acham isso engraçado. Aqui na minha cidade, eu moro em Itabaiana, Sergipe. Sergipe é o menor estado da nação. Muita gente acha que aqui é Bahia. Gente, tem 200 anos que nos separamos. Sergipe é Sergipe. E aí o que acontece? Eu moro numa cidade que ela é central aqui. Na época de Lampião, tinha uma cidade aqui que era povoado daqui. Uma povoação povoada daqui que era Saco. Olha o nome do lugar. Saco do Ribeiro. Nem me pergunte porque a história é bem confusa de um homem que esqueceu um saco. Um homem chamado Ribeiro que esqueceu um saco embaixo de uma árvore e virou Saco do Ribeiro. É questão do folclore popular. Certo. Lampião chega aqui no Saco do Ribeiro dia 21 de abril de 1929. Olha só. 21 de abril de 1929. Era um domingo e ele chegou pela manhã na cidade e pegou todo mundo de surpresa. Lampião era muito esperto. Ele chegava na cidade, mandava 2 logo para a delegacia para trancar a polícia no xadrez, prendia a polícia. Mandava ver se os bares tinha bebida, se tinha fotógrafo na cidade para ele se fotografar, porque ele era muito vaidoso e gostava muito de fotografia. Ou seja, ele dividia seu grupo para saber o que tinha na cidade para ser o mais rápido possível. E Lampião descobriu que nessa cidade tinha um telefone. Tinha um telefone, Fábio. E aí ele disse, eu vou lá conhecer esse telefone. E essa história é real, a história tem livros da época, jornais da época, tudo. E ele chegou lá na casa e perguntou, esse ramal vai para onde? Porque antigamente você não ligava para qualquer lugar, era um ramal, era direto. Era um número, tipo aquelas coisas de filme que tem a Casa Branca, que tem o telefone vermelho que só liga direto para a Casa Branca, né? Aquela coisa. E aí você ligava, apertava o botão lá, girava a manivela e ele ligava diretamente para a cidade que era a sede, que era aqui Itabaiana. Dá uns 20 quilômetros, 18 quilômetros em linha reta. E Lampião ligou para o chefe de polícia aqui da cidade. Olha a ousadia. Se você não sabe, Lampião ele tinha um problema no olho direito. Era um leucoma. Tinha um olho branco, ele era cego do olho direito. É tanto que ele era destro e ele teve que aprender a atirar do lado esquerdo como canhoto, por causa que você atira do lado que tem o olho. Então ele teve que aprender a atirar com o esquerdo, porque o direito não funcionava. Porque se você trocar o olho com a mão, você vai sair do esquadro e você erra qualquer tiro. Lampião ligou, quem atendeu foi Otônio Eudória, que era o chefe de polícia daqui. Aí disse assim, Dorinha, aí ele, oi, quem é que tá falando? Você é Capitão Lampião, Capitão Virgulino. Ele diga o que é que você quer? Aí ele disse, tô indo invadir Itabaiana. No caso, era aqui a cidade de Itabaiana. Ele anunciou que vinha, pode me esperar que eu vou atacar, viu, companheiro? Aí ele, por que você tá me chamando de companheiro? Ele disse, porque você é cego de um olho como eu. Nesse momento, você percebe o quanto Lampião tinha conhecimento prévio sobre seus inimigos. E aí, o que foi que aconteceu? As tropas aqui em Itabaiana se armaram para ir pegar Lampião lá em Ribeiro, que hoje se chama Ribeirópolis, que era Saco do Ribeiro.
Aí virou Ribeiro Polis, né? Então, nem explico. Aí o que acontece? O grupo da Volante ficou perto da cidade e mandou alguém lá na cidade perguntar se o Lampião já tinha saído. Segundo o relato, disseram, não, o Lampião ainda está lá. Aí esperou a Volante, esperou ainda. Quando recebeu a notícia que o Lampião tinha saído, entrou atirando para cima, entrou, cadê ele? Cadê ele? Já foi embora. E dentro da literatura, nas entrelinhas, dá para entender que ele não tinha intenção nenhuma de chegar até Lampião naquele momento ali. Entendeu? Esse grupo que estava aqui, que foi para lá, não tinha intenção nenhuma. Porém, existia um corpo mole, não porque eles queriam, mas muitas vezes por medo do grupo de Lampião. Medo. Qual era os volantes não eram apenas militares, eram pessoas comuns também, que eram chamados contratados. Por quê? Eles eram movidos pelo Eldorado. O que era o Eldorado no cangaço? O fato do cangaceiro estar carregando, sei lá, 1 quilo de ouro com ele, dinheiro, moedas, roupas banhadas a ouro. Ó, só um exemplo. Tá aqui uma réplica do chapéu do Lampião. Olha só que legal. Dá para ver aqui as moedas, ó, de ouro. Gente, não venham aqui na minha casa não me assaltar. Isso aqui é falso, viu? É comprado no Mercado Livre. A moeda é réplica, viu? Ó, são moedas de Dom Pedro, aqui são moedas que realmente... Imagina, você... Aí o que acontece? Se você matasse um cangaceiro, você poderia ficar com tudo que ele tava no corpo. Era seu, era teu. E ainda o governo te dava dinheiro pelo que você fez, pela benfeitoria que você fez, no fato de ter limpado a sociedade de um mal que era, no caso, dado pelo governo, que era o cangaceirismo, que era um mal. Por quê? Porque eles roubavam aleatoriamente, né? Tirando o nosso amigo lá, Brilhante, o resto todo roubava quem tivesse. Roubava, matava. E aí o que acontece? Estuprava também? Então, existem relatos de estupro justamente de participantes dos bandos que acabavam chegando nas fazendas, e também existem relatos de que Lampião executou homens do seu grupo por eles terem estuprado uma moça que era filha de um amigo dele. Entendeu? Assim, outra coisa também, existiam leis, existiam regras. Não eram meramente homens bárbaros que pegavam, por exemplo, tá aqui um punhal original, cangaço, ó. Original, olha. Você disse, foi usado? Usado mesmo, matou muita gente aqui. Uau. Ó, isso é o original. Eles pegavam, existem relatos de que pegavam crianças, jogavam para cima, pegavam no punhal e matavam. Essa história não é verdade, já deixo claro. Isso aí foi uma invenção em 1927. O cangaceiro Jararaca estava preso e perguntaram a ele. Ele disse, não, nunca vi isso, não. Depois disso, todo mundo disse que era verdade e pronto. Eles disse que era mentira, todo mundo disse que era verdade. Então, assim, os cangaceiros, eles acabavam, eles tinham códigos de honra. É tanto que eles, os filhos que nasciam dentro do cangaço eram bem cuidados. Não por eles, porque eles não podiam ficar com esses filhos dentro do cangaço, porque era quase um chocalho você ter um filho dentro do cangaço. Imagina, a Volante está perseguindo e a criança começa a chorar. Vai atrair. Aí eles levavam essas crianças para fazendeiros, para padres, para elas criarem. Existem muitos filhos do cangaço. Então, assim, eram homens bárbaros, eram homens valentes dentro do seu contexto. Por que eu falo isso? Eu não defendo cangaceiros. Tanto que eu evito muito aquela pergunta-chave de eram heróis ou bandidos. Não é esse caminho que a gente se perde no meio do caminho se for debater se era herói ou bandido. Mas eu te digo uma coisa. Existe muito anacronismo se a gente for olhar pela nossa ótica. Existe um anacronismo absurdo existente hoje quando você vê um cangaceiro matou um homem comum do campo, trabalhador, matou um vizinho por causa de uma queixa e ele foi marcado de morte e ele corre para dentro do cangaço. Aí as pessoas começam agora a julgar esse homem que encontrou a proteção dentro do cangaço por ele ter se tornado um criminoso. Porque o que vai tornar um criminoso, um fora da lei, é justamente aquele que está à borda da justiça.
Se a justiça define que quem mata, quem rouba, quem mata, independente de qualquer coisa, ele cometeu um crime. Se ele matou para se defender por legítima defesa, mesmo sendo legítima defesa, ele era levado à corte, ele é levado ao julgamento, mesmo que depois ele fosse absolvido, como aconteceram vários casos de absolvição dentro da justiça por causa justamente dessa autodefesa, dessa defesa da honra, que é a chamada defesa da honra, que acontece muito e acontece ainda hoje. Até hoje, deve defender a honra. O STF estava julgando isso até outro dia.